Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao PodX por Karine Paiva. Nossas edições são sempre mega especiais, porque nós trazemos pessoas reais para cá, histórias, ensinamentos. Trazemos pessoas que de fato têm algo a agregar na sua vida. O podcast nunca foi sobre a Karine nem sobre quem está aqui. É sobre você, é sobre uma tomada de decisão que você precisa tomar e você está em dúvida. E hoje nós vamos ter uma mulher aqui, uma mulher diferente. Isso mesmo, uma mulher que escolheu ser diferente, uma mulher que escolheu ousar, uma mulher que escolheu sair do padrão, ser disruptiva, que foi para vários países, que se colocou em um ambiente corporativo extremamente masculino, porque o mundo empresarial de multinacionais é um mundo muito masculino e não é fácil, só quem trabalhou, quem trabalha sabe disso, mas também é um mundo de oportunidades. A nossa entrevistada de hoje, ela já visitou 7 países trabalhando. É uma mulher apaixonada por desenvolvimento humano, mas começou a sua trajetória, a sua carreira profissional no segmento ambiental, né? Ambientalista. Isso. E depois transicionou de carreira para a parte de recursos humanos. Ela é formada em recursos humanos, mas é uma estudiosa do desenvolvimento. Hoje está aí mais uma jornada estudando através da neurociência padrões comportamentais. Eu conheci a Patrícia, já vou apresentá-la aqui. Eu conheci ela em uma formação. Ela participou de um curso nosso. Me conectei bastante com ela. Fiquei encantada com a história dela. Recentemente, ela foi ali surpreendida com um segundo diagnóstico de CA, dessa vez muito mais agressivo, muito mais intenso. Só que o que nos chamou a atenção, toda a GoEx ficou assim, ela nem sabe, mas ela nos inspirou. Tô emocionada. Ela nos inspirou a olhar para a vida e agarrar todas as oportunidades. Ela nos inspirou a fazer valer a pena cada dia de vida, a fazer nosso trabalho de forma mais honrada, mais profissional, mais cheia de amor. E por isso que nós escolhemos ela para estar aqui no nosso podcast, porque nós acreditamos que essa mensagem vai chegar em vários países, em várias pessoas, porque você tem sempre um caminho, você pode desistir. Você pode aceitar o diagnóstico, você pode aceitar o seu estado atual. Talvez é a sua conta bancária, talvez é o desemprego, talvez é um relacionamento falido, talvez é a perca de um ente querido, sei lá, um filho, alguém que você ama. Talvez é um diagnóstico, talvez é uma demissão, talvez é sei lá, um roubo que aconteceu, uma tragédia, eu não sei. Mas essa pessoa hoje vai falar para você como ela decidiu encarar os desafios da sua vida. Então, com vocês, com muita honra, muita alegria, Patrícia Cronenberg. Ave Maria! Seja bem-vinda. Obrigada, uma honra gigantesca estar aqui com vocês. Tinha acabado de falar para a Karine que eu visualizei estar aqui um dia fazendo esse podcast. Então, muito honrada com o convite. Obrigada. Que maravilha. Deus, ele prepara todas as coisas, sabe? E ele sabe que nós somos movidos por uma causa. Nosso propósito é estar ao lado de pessoas como você, é incentivar, é trabalhar e também aprender, porque não é porque eu sou mentora que eu não aprendo. Pelo contrário, todas as vezes que eu estou dentro de uma sala ou dentro de um ambiente como esse, eu aprendo muito. Mas eu te apresentei como eu te vejo, como o Gabriel aqui preparou aqui toda essa narrativa, mas eu quero que você agora se apresente, eu quero que você fale. Esquece aí os títulos. Quem é a Patrícia? Quem é a Patrícia como pessoa, como mulher, como profissional, como ser humano? Então, vamos lá. Sou aqui de Teresina, Patrícia Cronenberg, tenho 37 anos. E sempre fui uma pessoa desde muito pequena, assim, muito determinada, muito otimista, muito objetiva. Sempre soube o que queria e o que não queria. E aí fui atrás para conseguir, né? Assim, eu venho de uma família humilde, meus pais sempre, graças a Deus, priorizaram educação na nossa família. Tenho pai e mãe vivo, graças a Deus, e 2 irmãos. Então, a gente teve uma infância, uma juventude assim, muito humilde. Meu pai sempre empreendendo, e aí vida de empreendedor você sabe como é, são os altos e baixos da vida, né? Então, ele dava o que podia dar pra gente, mas eu sempre quis mais, eu nunca me conformei, como você muito fala, né? Eu nunca me conformei.
E aí, com essa vontade, esse desejo de ter coisas que eu ainda nem sabia o que era, mas eu sabia que queria viver uma realidade diferente, comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Meu pai teve uma farmácia e eu sofri bullying na escola, sabe? Eu sempre tive grau, sempre usei muita miopia. E aí eu tinha 10 graus de miopia. E aí eu usava aqueles óculos fundo de garrafa preto que tinha antigamente, sabe? E aí eu chegava na escola e era vovozinha. Ai, vovozinha, todo mundo ria de mim. Falava, nossa, meu sonho é ter uma lente de contato. Mas meu pai não podia pagar nem a lente e nem a... Cirurgia. Não, quando você vai no médico, a consulta. A consulta. Que a gente não tinha um plano de saúde na época, eu não podia pagar a consulta. E aí ele tinha uma farmácia, tinha acabado de... Quebrou no negócio anterior, que ele vendia colchões, a gente teve que mudar de cidade. Nessa época foi em Parnaíba que a gente foi. Ele colocou a farmácia e eu falei, pai, eu só estudava à tarde, eu tinha 12 anos, estudava à tarde. Eu falei, pai, se eu assumir um turno da farmácia, o senhor me dá um salário? Aí ele achou... assim, inédito o pedido e falou assim, dou um salário de R$20. Tá bom, mas eu tenho um objetivo, eu quero uma lente de contato. E aí já tinha pesquisado, naquela época era a agenda telefônica. Sim, a gente anunciando a idade aqui, né? Liguei no médico, a consulta era R$120, que para a época era 1.200. Muito dinheiro. E a lente, R$60. Falei, então tá, pai, eu vou trabalhar, eu vou juntar. Quando eu tiver R$60, eu pago a lente. E o senhor paga a consulta. Fechado? Acho que ele não acreditou e falou, fechado, tá tudo bem. E assim eu fiz, juntei o dinheiro lá, os R$60, 3 meses. Ele fez o papel dele, cumpriu a parte dele. E ali eu vi, nossa, então se eu tenho um objetivo e for atrás do objetivo, sim, eu consigo. E aí nunca mais parei. Fui... segui a juventude ali, sempre me virando. Já vendi roupa, já dei aula particular, já dei aula em colégio público. Eu sou bióloga, uma correção, eu sou bióloga de formação. Eu ia ser professora. Na verdade, eu queria trabalhar com biologia marinha. Vi uma foto um dia da Austrália e falei, um dia eu vou para esse lugar e vou trabalhar com baleias, olha só. Tá bom, fui, fiz a universidade, sou da Estadual do Piauí aqui, me formei na Estadual. E aí também demandou já um esforço para entrar na multinacional que eu trabalho hoje. Fiz a universidade estadual e um dia a gerente dessa multinacional que eu trabalho foi bater lá pedindo indicações. Fazia 4 meses que ela procurava alguém para trabalhar, para assumir a supervisão da área de meio ambiente e não encontrava. E ela foi na universidade. A coordenadora da época, como eu sempre me envolvi com trabalhos científicos e era monitora de classe, tudo que o professor estava... eu estava junto para aprender alguma coisa, para absorver alguma coisa. Ela me ligou, Paty, estou aqui, gerente tal, é para indicar para ser estagiária nessa empresa. Você quer? Falei, super quero. Na época não tinha R$1 no bolso, super quero. Tá bom, eu vou te indicar. Aí eu perguntei, ela tá aí com você? Ela falou, tá. Eu morava, para quem conhece Teresina, no Ininga, e a Universidade Estadual é do outro lado da cidade. Eu falei, então se ela tá aí, segura ela aí que eu vou me apresentar. Não, Paty, ela só quer indicação. Segura essa mulher aí, que eu vou aí me apresentar para ela. Chamei meu pai e falei, pai, temos uma missão, vamos ali agora para a universidade. Falei, pega um ônibus, rodoviária circular, demoraria 1 hora. Eu falei, não, o senhor vai comigo. E a gente foi, me apresentei, assim, passei 5 minutos com ela. Eu sou a Patrícia, quero trabalhar, o que você tiver para mim, eu vou fazer. Ainda não tinha muita noção do que vou fazer e tal. E esse primeiro contato, depois... claro, passou por um processo seletivo muito vasto na época. E aí eu entrei nessa multinacional com 21 anos de idade e estou até então. Que massa, olha só. Você teve 2 características que eu anotei aqui. Primeiro, uma meta. Toda meta leva você a um objetivo. Tem pessoas que só têm objetivos, mas não têm meta. Então, você tinha um objetivo de ou usar a lente, né? Ou... ter alguma forma de você sair daquele bullying, daquela dor. E você traçou uma meta. Se eu trabalhar para o meu pai e somar esse valor de tempo em tempo, eu vou conseguir. Então, uma meta é a estratégia para alcançar um objetivo. E uma outra característica que eu já vi aqui é uma atitude. Você tem atitude, né? Então, às vezes, você fica querendo olhar, ai, como é que a Patrícia consegue? Ai, como é que a Karine consegue? Ai, como é que o cara lá consegue? Ninguém vence na vida sem atitude. Mulheres de muita sorte, né? É, mulher de sorte. É porque ela tem sorte. Ah, é porque alguém ajudou. Cara, mas tudo parte de uma meta, de um objetivo
visual ali e atitude. O que falta, talvez, exatamente agora é uma atitude. Às vezes, uma atitude de pedir ajuda, uma atitude de reconhecer que você precisa mudar, uma atitude de levantar da cama. Eu tive depressão diagnosticada. E ela foi muito severa, porque ela veio com síndrome de pânico, ela veio com pensamentos suicidas. Isso ela foi muito severa na época. E eu não entendia nada de desenvolvimento humano. Mas eu lembro bem que eu ouvi uma pessoa falando que para você ficar depressivo, você tem que ficar dentro de um quarto ou se isolar, né? Se você quer ser depressivo, você vai se isolar do mundo, vai ficar ali. E se você quiser manter a depressão, você vai cada vez mais se isolar. E se você quer sair da depressão, mesmo que você tenha ali um acompanhamento terapêutico, que você use medicação, que eu não fiz nada disso, eu simplesmente canalizei ali a minha força de vontade, a minha fé e busquei o conhecimento. Se você quer sair, você tem que pedir ajuda, você tem que se movimentar. E eu lembro que às vezes eu acordava e não queria sair da cama. Eu não queria tomar banho, eu não queria comer, mas eu tinha ali uma força dentro de mim e falava assim, tá, eu tô só o bagaço aqui, mas eu tenho que me levantar. Então a atitude me fez sair daquela situação, superar aquilo, vencer os meus medos, vencer os meus traumas e avançar. E todos os dias. Por exemplo, hoje eu levantar da cama foi difícil, eu estava cansada, eu estava precisando dormir mais. Você tem que ter atitude, não é verdade? Com certeza. E às vezes, Karine, quando você tem... Eu também já tive depressão diagnosticada. Às vezes não é nem o pedir, é só aceitar a ajuda, né? Porque sempre tem alguém, um familiar, um ente querido, que te oferece ajuda e você não aceita. Às vezes a atitude é só aceita. Aceita. É a atitude de aceitar. Aceitar. É verdade. Eu quero falar sobre a sua primeira jornada de superação, tá? Me conta como foi para você receber o primeiro diagnóstico. Tava tudo bem? Como é que tava a sua vida? Como que foi isso para você? Karine, engraçado, porque eu ouvi tanta coisa nesse primeiro diagnóstico. Eu estava numa fase, talvez não, a melhor profissionalmente falando. Porque desde que eu entrei nessa multinacional, eu coloquei um sonho na minha cabeça que era eu vou ser sócia desse lugar. E ser sócia de uma multinacional não é assim tão simples. Existe uma jornada, existe um processo, você tem que evoluir, você tem que crescer a empresa, mas você junto E toda multinacional tem um processo muito rígido, então você tem que seguir passo a passo para conquistar. Para conquistar. E esse seguir o passo a passo tem muita inteligência emocional também, porque você vai mudando o nível de pessoas que você se comunica, o nível de pessoas que tem abaixo de você. Quando eu entrei, eu era supervisora, tinha operadores embaixo de mim. Depois eu virei gerente, já eram supervisores abaixo. Até que eu virei auditora internacional, eu tinha que falar com gerentes de fábrica, com diretores. Então, você vai aumentando o seu nível de consciência, o nível de comunicação. E aí, eu tracei isso, virei auditora internacional, que foi uma fase muito boa para mim. Virei gerente de estratégia, depois recebi essa oportunidade de ser gerente de recursos humanos, que eu nem gosto dessa palavra, né? Gerente de gente e gestão no corporativo. Eu amo gente e gestão. Gente e gestão. No corporativo, que te dá uma visibilidade, você sai de uma fábrica só e você começa a ser vista por uma zona inteira, 6 países envolvidos. Então, assim, eu estava num momento que dali para o próximo passo, estava alinhado, recebi na nossa, como a gente fala lá, a avaliação de desempenho Mover, essa pessoa está preparada para ser promovida. E eu recebi o Mover, tinha os grandes sonhos de ser gerente de fábrica, que aí você já pode estar apta a virar sócia, e daí recebi o ok do vice-presidente, olha, ela vai ser gerente de fábrica, já entra na fila e vamos esperar a vaga aparecer. Foi nesse momento, 3 semanas depois, que eu, em casa, estava lendo um livro, escorreguei, bati minha mão no meu seio e falei, nossa, tem uma coisa estranha aqui. Desse dia até descobrir que eu estava com câncer, foram, 15 dias. Então, eu estava no auge da minha carreira, assim, realizando sonhos, sendo muito feliz em vários aspectos da minha vida. E aí veio o diagnóstico. E eu tive certeza absoluta que eu ia passar por ele, que eu ia vencer. Em momento nenhum eu me abalei no meu primeiro diagnóstico. Eu ia contar para as pessoas, contar para o meu chefe, contar para a minha família, que essa empresa eu já estava em São Paulo, e minha família sempre aqui. E as pessoas começavam a chorar. Eu tinha um diretor que começou a chorar. Eu falava para todo mundo, não chora, porque eu não estou te dizendo que vou morrer, eu estou te dizendo que vou ter um desafio e vou superá-lo. Como é que funciona a minha cabeça? E aí, por trabalhar muito tempo em multinacional,
cara, é um problema, eu tenho esse problema e eu vou resolver. O que eu preciso fazer para Isso é uma resolver? mentalidade de crescimento. Sempre assim, tudo para mim funciona assim. É um problema, como é que a gente Eu resolve, também sou né? muito Um assim. pouco mais prática, um pouco mais... E até chorei. Sabe por que eu chorei? Porque eu queria continuar trabalhando, já que eu estava tão perto do meu sonho, né? E aí o meu chefe falou, você tá maluca, você vai para casa, você vai, se afasta. Na época eu estava morando em São José dos Campos, em São Paulo. Entrega apartamento, entrega tudo, vai para casa, fica perto da tua família, que é um apoio importante nesse processo. E graças a Deus ele teve essa sensibilidade de me dizer isso. E daí, quando você ficar boa, você volta e segue a vida. Então, foi o momento de choro ali, de crise que eu passei, o primeiro mês foi, como é que eu vou parar de trabalhar? Como assim eu vou parar de trabalhar? E nunca pela doença, porque a doença, eu não sei te explicar o porquê. Eu tinha certeza absoluta, não é um problema. Eu vou estudar sobre ela, eu vou falar com pessoas que já passaram por ela, eu vou jogar a meu favor, aumentar a minha probabilidade, de dar certo. Então, o primeiro diagnóstico ele foi muito... Eu não sei se a palavra tranquilo cabe, né? Porque nunca é tranquilo, mas eu fui muito objetiva com o diagnóstico, vou superar. Aí já pensava coisa boa, é na mama, qualquer coisa a gente tira a mama fora, é diferente de ser no osso, de ser no pulmão, né? Ia começando argumentos para me deixar sempre positiva, mas é um positivo pé no chão. Eu tenho uma coisa para fazer, eu tenho um tratamento, o que eu posso fazer para me ajudar? Então, o primeiro diagnóstico foi... Você também não foi aquela pessoa negligente de, vai dar certo e pronto, né? Nunca. Você vai dar certo, mas eu vou fazer minha parte. E aí você passou por essa primeira fase, foi se cuidando, e aí me conta como foi que tudo surgiu de um segundo diagnóstico. Passei pela primeira fase, exatamente 1 ano, vim para Teresina, e aí tem que fazer quimioterapia, imunoterapia, rádio, cirurgia, fiz todo o processo. Durante o processo, eu tive um problema na minha medula, que eu passei 3 meses achando que tinha um tipo de... Ainda não é leucemia, mas é um tipo de leucemia, chama síndrome mielodyblástica, que é um problema na medula que você não produz glóbulos brancos, você não produz células de defesa. E achava que era um câncer, e aí já ficava... Então, o que precisa para um transplante de medula, como é que funciona, já fui investigar o transplante para não me deixar abater. Vencemos, minha família foi, assim, crucial, assim, aí até aproveitar para agradecer, pai, mãe, irmãos, vocês foram simplesmente sensacionais comigo. A minha irmã, ela mudou a vida dela para estar junto, para fazer parte de todo o processo. Passei por ele. E aí, estava na semana, já tinha... E olha que incrível, eu liguei para o meu gerente, meu diretor, chefe, estou voltando, assim, estou bem e tal. Ele falou, Paty, não sei se você lembra, mas você saiu da Keymover para assumir uma posição de gerente de fábrica, isso não mudou. A gente confia em você, confia no seu trabalho, está aqui, te esperando. Você vai passar 60 dias em treinamento, porque 1 ano fora, né? Você vai passar 60 dias treinando, se ambientando, para saber se você ainda quer isso. Porque é um processo que te muda, né? Muda muita coisa em você. E aí, tudo ok, você assume sua fábrica. Semana seguinte, foi uma segunda-feira, eu ia viajar para São Paulo, passagem comprada, apartamento alugado, tudo certo. Ia viajar na sexta. Na segunda, estou lá muito bem sentada, fazendo um trabalho social que eu estava fazendo. Quer saber? Eu vou fazer um exame, porque eu estou com um sentimento de que alguma coisa não está certa. Mas não estava sentindo nada. Estou com o sentimento de que alguma coisa não está certa. Fechei o computador e fui fazer o exame. Não passei por médico, por ninguém. Fiz até particular. Para poder ser rápido. A mulher olhou para o negócio e... Quem é teu cirurgião? Eu falei o nome do cirurgião. Então, peraí, vou ligar para ele agora para ele te atender amanhã. Porque eu não gostei do que eu vi. No dia seguinte, já fui ver meu cirurgião. Ele nem queria fazer biópsia. Eu falei, imagina, isso é impossível de acontecer, Patrícia. Eu tenho 30 anos de carreira. Nunca vi alguém ter, de novo, um câncer de mama tão recente pós... radioterapia. Vamos fazer para você ficar tranquila, fazer a biópsia, mas não vai ser nada. Tá, mas vamos fazer. E aí, 24 horas depois, a biópsia incrivelmente saiu. Em 24 horas, já saiu que estava de novo com triplo negativo. Dessa vez, eu senti, me abalei, passei uns 5, 6 dias assim, Deus, será que chegou a minha hora? Será que eu tenho que começar a me despedir das pessoas? Será que... O que eu tenho que fazer? Qual foi a mensagem da primeira vez que eu não entendi? Tenho que passar de novo. E depois minha cabeça de novo volta para... Tá bom, é novo, ninguém sabe ainda como tratar, tiveram que se reunir ainda os oncologistas brasileiros para poder saber que tipo de opções eu tenho, já que é super raro de acontecer.
comecei a fazer exame e comecei a pensar de novo em como é que eu me ajudo, o que eu preciso fazer, que tipo de suplementação eu posso fazer, que tipo de atividade física eu posso voltar a fazer. Dessa vez, da primeira vez, como eu fiquei com muito problema de imunidade, eu precisei me isolar. Dessa vez eu falei, uma coisa que eu não fiz foi me conectar com pessoas. Não vou parar, deixa eu me conectar com todo mundo, sair, ver minha família, meus primos, coisas que eu não permiti da primeira vez. Fazer de novo, né? Fazer pela primeira vez. Falar no Instagram. E é incrível a quantidade de pessoas que se conectam, que falam, nossa, estou me espelhando em você, nossa, que bom saber disso, isso eu não sabia. Então, resolvi agora falar sobre o assunto. E, de novo, a minha mente tem um problema, deixa eu dividir em problemas menores e seguir. Inclusive, amanhã é minha primeira quimioterapia. Eu recebi o convite, estava no médico, eu falei, não, mas eu vou falar e vamos lá fazer, porque amanhã já tem a primeira quimio. Eu acredito muito que nós temos participação nas coisas que acontecem na nossa vida, né? O fato de, por exemplo, eu dormir pouco, me alimentar errado, não praticar um exercício, de alguma forma isso vai chegar. Por exemplo, eu vou para uma multinacional e de repente eu não me preparo psicologicamente, não estudo, impede de crescer. Eu vou namorar com uma pessoa e de repente eu não uso preservativo, a probabilidade de engravidar ou de pegar uma doença é bem maior. Eu vou sair com amigos, vou beber todos e vou dirigir. Então, eu acredito que na nossa vida, em todos os aspectos, eu tô com cartão de crédito, tá com limite lá e eu vou comprar, a probabilidade de, se eu não tiver uma gestão financeira, é me atrapalhar financeiramente. Então, eu acredito que existe sim a nossa participação em algumas coisas, na verdade, em tudo na nossa vida tem a nossa participação. Mas eu também acredito que algumas pessoas, elas podem ser escolhidas para que algo maior aconteça. Então, assim, quando eu penso em uma pessoa que se tornou um revolucionário em uma área da saúde ou em uma área técnica ou em uma área, seja qual for no mundo, essa pessoa ela vai muitas vezes se questionar e dizer, por que eu? Como assim? Mas no final de tudo isso vai ter um porquê, vai ter um propósito, vai ter um chamado, vai ter um significado. Às vezes, uma vez eu falei com um cara que eu atendi que ele perdeu uma filha. E ele perdeu uma filha, era a filha que eles mais queriam ter, o casal, eles almejavam muito ter aquela criança. Aquela criança nasceu aparentemente muito saudável, muito perfeita, estava tudo muito perfeito, o casamento, a vida, e de repente a criança veio a óbito, né? Bem em pouco tempo ali de vida, e ele não aceitava. Do tipo, por quê? Só que depois também foi um sinal de desenvolver uma ciência para aquilo. Eu já vi casos que eu não conhecia a pessoa, mas que um inocente morreu e a partir dali uma lei foi criada, né? Aquele ditado assim, às vezes você vê hoje algo que beneficia milhares de pessoas, mas uma pessoa precisou se posicionar. Isso acontece numa empresa, numa fábrica, né? Eu trabalhei na fábrica, trabalhei na Ambev. E quantos acidentes de trabalho que levaram uma pessoa a perder, né, a vida ali, ou adoecer, ou ficar impossibilitada de trabalhar, mas foi o que precisava acontecer para que milhares de pessoas não morressem daquele mesmo jeito. Então, eu queria saber, assim, você se sente hoje, você tem um sentimento de injustiça? Por que eu? Por que não? Ou você entende que tem um propósito para todas as coisas? Você enxerga que tem alguma participação? Eu queria te ouvir sobre isso. Isso é a coisa que eu mais escuto, assim. Você pergunta muito para Deus por que eu? Eu nunca perguntei. E eu vou dizer por que eu nunca perguntei. Eu gosto muito de estudar. Então, assim, tudo... Deixa eu entender o porquê, de onde veio e para onde vai. E aí, quando você olha nas doenças, as principais doenças que mais matam hoje no mundo, nem estou falando de Brasil, o câncer está entre as 4 primeiras. Você tem ali doenças cardiovasculares, neurovasculares. Você tem ali o diabetes tipo 2, e aí você tem o câncer. E eu falei, cara, milhões de pessoas no mundo têm o câncer. Por que eu seria... Não vou ser eu que vou ter. Então, essa pergunta de Deus, por que eu não faço, não me sinto injustiçada, não fiquei em conflito com Deus, acredito ou não acredito, isso em momento algum. Massa. Agora, o que eu faço o que eu preciso aprender? Sabe essa participação que você fala que a gente tem?
Isso eu também acredito. Onde foi que eu não aprendi, ou algum momento que eu tive muita mágoa na vida, ou algum momento que eu trabalhei demais e me dediquei só a isso, e não foi porque ninguém me pediu, era um negócio que eu gostava de fazer. Será que eu olhei muito para o trabalho e negligenciei saúde, alimentação, sono, atividade física, e eu aumentei a minha probabilidade de ter o câncer? Porque também não quer dizer que você não fazendo tudo isso, você vá ter o câncer, mas aumenta a probabilidade. Tudo é probabilidade, de ter, né? Genética, fiz o meu mapa genético e eu não tenho, apesar de ter vários cânceres na família do meu pai, mas eu não tenho o gene que, né, da alteração, um marcador genético para câncer eu não tenho. Mas me perguntar o que eu preciso aprender, o que eu preciso melhorar, o que emocionalmente eu ainda não estou preparada e preciso continuar na busca, o que eu não me dediquei a mim mesma e preciso dedicar mais. Por exemplo, a atividade física que eu faço hoje, eu até fazia, mas não era na mesma intensidade ou com a mesma constância. A alimentação, eu nunca olhei com a qualidade que eu estou olhando agora. Sono, eu nunca olhei com a qualidade que eu estou olhando agora. Trabalho, eu sempre me dediquei muito ao trabalho, porque foi dali que eu fiz várias conquistas, né? Tinha um sonho de fazer uma viagem internacional, já tive a oportunidade de estudar em 2 países, já conheço 13 países hoje, já fui auditora internacional. Eram coisas que eu queria, que não foi assim, nossa, aconteceu. Eu fui atrás, mas tudo tem um preço, não é nem um preço, tudo tem uma jornada. Então, houve, sim, muitas horas de dedicação para conseguir. E hoje eu fico fazendo esse questionamento e aprendendo e lendo e participando de imersões, tudo para autoconhecimento, para ver o que eu posso me melhorar, para jogar a meu favor. Isso sim, mas questionar a Deus, porque eu não. Isso é muito legal. Eu vou falar agora como terapeuta, né, sistêmica. Eu estudo muito essa questão do sistema familiar e do sistema organizacional, né? A gente fala de organização, pensa só que é empresa, mas como o ser introduzido ali em um mundo, em uma sociedade, em um ambiente. O que é muito interessante? Quando nós somos criança, que de alguma forma aquele primeiro ambiente, aquele primeiro mundo ali, ele não é compatível com as nossas expectativas, desenvolve-se ali um desejo por ser visto, desenvolve ali um desejo por ser notado. E aí você vai encontrar várias formas. Alguém vai encontrar a forma de ser o super-herói, de ser o campeão, e alguns vão encontrar uma forma de ser ali o que é menos favorecido, menos desprovido de capacidade, de conhecimento. Isso é natural para qualquer pessoa. Sempre que você vê, você pega assim, o Cristiano Ronaldo, sei lá, nem conheço muito da história dele, mas o cara se tornou o melhor, pelo menos é o que se fala, que ele é o melhor, ele tem os títulos. Mas vamos lá, por que ele se tornou um campeão? Por que Ayrton Senna se tornou um campeão? Qual a história? Aí você vai lá na Cracolândia e você pega o cara lá que tá lá mais debilitado, que tá há mais tempo, o que tá lá e o que aconteceu. Aí você pega um líder espiritual, aquele que, vou fazer a diferença no mundo, vou lutar pelas pessoas, pela vida espiritual. Aí você pega um médico, um cientista, uma pessoa que tá lá cuidando da Amazônia. Então, tudo isso tem um porquê. E esse porquê, gente, não vem de agora. Eu não acredito que a nossa história, o sentido da nossa vida não é a partir do momento que você nasce. Tem um livro, não sei se você já leu, senão eu vou te falar dele, indicar, eu posso até te dar de presente, que é O Código de Deus. Né, que é justamente maravilhoso, de um cientista, inclusive, que vai entender as moléculas que compõem o corpo humano, e ele compara essas moléculas, essas partículas com o mundo, né? Você vai entender que a menor partícula do ser humano, ele também tem uma composição equivalente à terra, né? Ao barro, que também tem correlação à estrela, né? A composição da... Então, enfim, tudo tem um porquê. E nós estamos nesse mundo para a evolução. Quando alguém vai falar de reencarnação, na verdade não é reencarnação. Nós somos uma probabilidade de uma evolução. Você é uma probabilidade de uma evolução, eu sou, independente do que aconteça. Mas nós decidimos, através dos nossos comportamentos, como nós vamos trilhar essa trajetória. E sim, eu acredito muito que as pessoas que escolheram ser campeãs, né, ser um campeão na vida, são as pessoas que vão ter mais probabilidade de serem afetados com situações de enfermidade, de acidentes, de risco mesmo, porque você romper, você se desafiar, você emocionalmente é uma carga muito forte, é muito forte. E por mais que você não entenda disso, por mais que você não sinta, mas é uma carga, é uma energia muito forte que você é bombardeado ali diariamente no seu organismo. E isso tudo vai trabalhando.
as nossas células, vai trabalhando o nosso organismo, vai trabalhando ali o nosso sistema, né? Todo o nosso sistema funcional de vida. E olha... Pode falar. Desculpa, é muito forte e é muito solitário também, porque quero vencer alguma coisa, quero ser campeã de alguma coisa, quero me destacar ou ser referência em alguma coisa, não é todo mundo que tem. Então, é uma jornada que você, inclusive, é muito criticada, assim, muito... É uma escolha que você faz. E detalhe, às vezes tu pode olhar pra tua vida, Patrícia, e falar assim, ó, cara, mas assim, Karine, na real... na minha família é uma família tradicional, tipo, meu pai e minha mãe, eles estavam ali, empreendedores, uma vida normal, meus irmãos, e de repente eu decidi que eu ia ser grande, que eu ia viajar, mas não era ser grande porque eu queria provar pra alguém, não é porque minha família... Cara, é tão forte isso que o sistema familiar... Se fala-se em 4 gerações, falam-se em 7 gerações, Patrícia, mas não é. É desde que é a primeira pessoa que veio no mundo. Isso vai passando. Então, tu carrega contigo aí uma energia, um propósito, um chamado, uma evolução que conscientemente você não tem, igual a mim, entendeu? Você não tem, assim, uma clareza específica do porquê, como isso surgiu, de onde. Por isso que é... insano você perguntar a Deus. Eu te perguntei isso porque é bem legal pra gente conversar, porque muitos vão se questionar. Deus, por quê? É igual o filme A Cabana, né? A Cabana vai falar lá, tá, e por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Cara, não tem como você estar nesse mundo e ter uma vontade que não seja uma única vontade, que a sua vontade prevaleça também, a sua, a minha, a dos outros, e aquilo ali, no final das contas, dê tudo certo. É igual aqui, nós somos 4 amigas, estamos indo para, sei lá, para Boston. Daí você fala assim, eu quero ir nesse avião. Aí eu falo assim, não, eu quero ir nesse. Aí eu falo assim, não, eu quero ir assim. Eu quero comer isso, eu quero dormir em lugar tal. Não tem como 4 pessoas com 4 vontades prevalecer ali, as coisas darem certo de forma igual, produtos para todo mundo. Não vai. Nunca vai ser unânime, né? Nunca vai ser unânime. O que eu quero dizer é isso, que nós temos que ter consciência, e eu acho que isso é o que é uma base positiva para você, de analisarmos, tá acontecendo. O que eu posso fazer para ser a melhor pessoa nessa situação? O que eu posso fazer nessa situação? Por exemplo, as pessoas devem olhar pra mim e achar assim, talvez igual pra você. Nossa, como que ela consegue? Como que ela tá linda aqui nesse podcast? Nossa, como que ela fez isso? Ou alguém pode olhar assim, bem feito. Isso aí é porque ela fez por merecer. Vai ver isso é castigo, né? Vai ver isso aí é o karma. E às vezes olham pra mim e falam, nossa, essa Karine não é. Cara, eu erro pra caramba. Eu me meto, às vezes, em cada confusão, em cada treta... que eu digo assim, meu Deus, o que eu preciso aprender? Na verdade, eu falo assim, o que eu preciso aprender? O que eu ainda não aprendi? O que eu ainda não equilibrei na minha vida? O que eu ainda não sintonizei? Qual é a frequência que eu ainda não consegui mudar na minha vida? Porque dá certo. Se eu for olhar pra tua história, tem quantos anos? 37. Cara, 37 anos, deu certo. Deu certo. Entende? Deu certo. Tá dando certo. Agora, qual é a perspectiva? Dar certo é o quê? Qual é o fim da história para dar certo? Né? Mas é muito louco, Karine, porque se perguntar assim, Patrícia, você tá com esse diagnóstico, é a segunda vez, não é bom, não é? Nossa, que legal, que eu sonhei um dia tá aqui num podcast falando sobre isso. Não, sobre câncer, não. Mas assim, Patrícia, quer voltar para alguma época da tua vida, alguma época mais feliz? Também não. Eu queria estar vivendo hoje o que eu estou vivendo hoje. Não é queria de desejar ter o câncer, mas eu faço de um jeito, e aí é minha mesmo jeito de me proteger, de não ficar com questionamentos de o que você vai ganhar perguntando, ai Deus, por que eu, por que eu, por que eu? Você só vai ficar ali murmurando, remoendo um negócio que não vai te trazer nenhum benefício, nenhuma resposta, nenhum poder de ação, nada. Então, eu fico muito jogando a meu favor e isso eu faço de forma muito intencional. E eu vou te dar exemplos bobos, assim. É a segunda vez e todo mundo fala, meu Deus, que mulher forte, que mulher forte. Vamos traduzir essa força? Então, vamos lá. O que eu faço para minha autoestima? Porque quando você tem câncer, a unha fica preta ou cai todos os cabelos do seu corpo, não é só o cabelo, é cílio, sobrancelha, tudo. Você emagrece, sua pele fica fotossensível, então fica com mancha. Eu que já tenho melasma, fica com mancha no corpo e tal.
eu vou pegando coisinhas para resolver. Ah, a unha, então a unha eu pego e passo todo dia. No dia que eu soube do câncer, e aí eu tive o contato com uma pessoa que já teve câncer, Juliana Beraldo, maravilhosa, que ela me passou também várias dicas, né? Vou lá e passo todo dia um gelzinho na unha para evitar que caia. Ah, vitamina D, vou lá e tomo toda semana a vitamina D. Ah, o cabelo vai cair, então peraí, deixa eu procurar. Como é que eu fico mais bonita mesmo careca? Ah, eu tenho lenço e tenho turbante. Eu vou lá e comprei o turbante. Ah, a sobrancelha vai cair, fica muito feia uma mulher sem sobrancelha. Fui lá e fiz micropigmentação antes de cair. Então, o que eu estou querendo dizer no final do dia? É que eu estudo, preparo, olho qual é o meu desafio, olho qual é o meu oponente e me preparo para vencer ele, me preparo para lutar com ele. Pode ter surpresas no meio do caminho? Super pode. Mas eu aumento a minha probabilidade de dar certo. Essa é a força que a galera... Lá na minha casa, Karine, minha família ficou muito abalada. Porque como tem muita morte de câncer na família do meu pai, câncer para a família vai morrer. Eu falei, tenho que ressignificar esse negócio. De alguma forma. Então, assim, no dia que eu tô pra baixo, lá em casa parece um velório, assim, tá todo mundo pra baixo. Falei, muito rapidamente eu entendi. Eu preciso mostrar para as pessoas começou na minha família, que eu tô bem, que tá tudo bem, que eu tô pronta para passar pelo processo, apesar de não desejar esse processo. Mas eu confio em mim, assim, eu confio no que eu sou capaz de fazer, e não é aleatoriamente, né, o mundo de Alice, não. É por olhar, por analisar, por ser muito objetiva nas coisas que eu coloco, né? Então, e aí agora, nessa segunda vez, eu resolvi fazer isso para fora, falando um pouco no Instagram. E uma coisa também que eu queria muito falar, ser voz para... que desde o mundo do trabalho, desde o mundo nacional, o comportamento de homens e mulheres são muito diferentes. A mulher tem uma autoestima baixa por natureza. A gente tem uma insegurança que eu não sei de onde vem, mas temos. E eu sempre fui mentora de mulheres, sempre quis, assim, gente, vamos lá, a gente consegue. Não é para superar homens, ser feminista, nada disso não, mas é para falar assim... Porque nunca foi sobre o homem, a mulher é da natureza dela, a insegurança, né? Exato. Então, eu trabalhei a minha vida inteira em relação, desde que eu entendi, já que eu vim de um mundo muito masculino, fábrica é um mundo muito machista, muito masculino, e quando a mulher se retrai e se coloca como incapaz, não sai daí, não se coloca nesse papel. E com o câncer agora, eu estou conseguindo fazer exatamente a mesma coisa que é no mundo profissional. As mulheres que, nossa, você está linda, o cabelo está lindo, a maquiagem está linda. Então, tem uma estratégia para isso, tem um jeito de fazer, não é assim, eu estou esperando cair do céu, mas você precisa ser sua melhor amiga, você precisa jogar a seu favor. Então, a força que a galera fala, de onde vem tanta força? Além do apoio da família, que é incrível, vem de eu todo dia achar que eu sou minha melhor amiga. Eu vou te confessar uma coisa, assim, para você e para quem está nos assistindo. A minha mente é muito louca, sabe? Eu literalmente acho que eu devo ser estudada, eu preciso ser estudada, né? Minha mente é muito rápida. E claro que, assim como eu, como você, existem centenas de pessoas assim. Mas eu sempre pensei que a morte é de fato igual aquele livro. A morte é um dia que precisa ser vivido por todo mundo, sabe? Literalmente. Eu sou uma pessoa que eu treinei tanto a minha mente que eu tô pronta para perder pessoas que eu amo. Eu não vou falar, vai para não atrair, mas eu sou pronta. Agora, eu acredito muito numa métrica, numa máxima, na verdade, que tem pessoas que estão vivas e estão mortas. E eu prefiro estar viva todos os dias com o meu melhor e morrer nos próximos minutos e saber que aquilo foi o que eu fiz. Então, assim, por isso que eu acho que vale... Acho não, que quem acha duvida. Eu acredito que nós temos que todos os dias encarar que aquele ali pode ser seu último dia. Porque, assim, tu tem um diagnóstico que pode te levar ao fim, mas, cara, eu tô aqui. Eu posso sair daqui agora e morrer e não ter nenhum diagnóstico. Então, a vida, ela tem uma senha. A tua senha pode ser daqui a 10 anos. Mesmo se tu ter um câncer, tu pode, daqui a 10 anos, infartar e morrer, sei lá, tomar um remédio, ou, enfim. Ou você pode viver a vida inteira e ficar... E eu, que não tenho nada, do mesmo jeito. Então, eu acredito verdadeiramente que é como você vai fazer as coisas. E eu levo isso tão a sério que eu levo isso pra tudo. Um dia que eu me divorciei e eu vi que foi uma merda, que eu era uma pessoa totalmente perdida, enfim. Quando eu decidi, por que eu falo que eu nunca vou me separar? Porque eu decidi me casar, mas quando eu falo decidir, era o eu consciente, era a Karine consciente, não era a Karine emoção. Sem romantismo, isso, né? Não era a Karine que estava com alguém porque queria ser amada, é a Karine que decidiu casar.
Então, quando eu decidi, eu escolhi a pessoa. Eu escolhi como deveria ser, eu escolhi como eu acredito ser, e eu tive conversas muito sérias com essa pessoa. Eu disse, olha, hoje eu consigo ser mulher para uma relação, em todos os aspectos, íntimos e como pessoa. Hoje eu sei como conviver com uma pessoa que pensa diferente, que age diferente. Então eu tô pronta para a vida, eu tô pronta para ter um relacionamento. Da mesma forma, eu era uma mãe que não era mãe, eu era a minha mãe sendo mãe dos meus filhos. E eu decidi, a partir de hoje eu vou ser mãe dos meus filhos, mãe mesmo, que eu trouxe eles para mim, entendeu? Na empresa, eu decidi ser empresária, eu decidi dar certo na vida. Se amanhã der tudo errado, é amanhã. Hoje eu decidi. Então, eu acho que a vida é uma morte que você tem que viver. Cláudia Quintana, já li os livros Tem dela, esse maravilhoso. livro que vai falar sobre isso, sobre esse estado de consciência, sobre esse estado de posicionamento. Eu lembro que quando eu comecei a entrar no digital e eu comecei a rodar o Brasil, me conectando, que eu sou muito curiosa, eu sou muito metida, eu sou atrevida, a palavra, né? Sou assim, aquela pessoa que quero estar no lugar, quero conhecer as pessoas. Acho que por isso que eu me conectei muito com você, porque eu via teu olhar assim nas turmas, sabe? Aquele olhar curioso, aquele olhar de, não, eu não tô aqui porque eu tô emocionada, eu tô aqui porque eu quero saber como funciona. Isso é muito legal, eu amo gente assim. E o pessoal do digital falava muito, né? Olha, você não precisa investir tudo isso, você não precisa, você consegue fazer milhões só com o digital. Eu falava assim, gente, vocês não estão entendendo. O meu negócio não é fazer milhões sozinha. Não é crescer sozinha. Meu problema não é isso. Eu nunca tive problema com fazer dinheiro. Eu faço dinheiro igual você. Eu faço dinheiro desde muito nova. A pessoa pensa que é brincadeira, Paty, mas com 9 anos eu já fazia dinheiro, porque eu vendia o bolo frito. Então, não tem problema. Agora, eu tenho que amadurecer como gestora, eu tenho que amadurecer como planejamento estratégico, eu tenho que amadurecer como humana, porque aí, se deixar, eu trabalho aqui 10 dias sem parar, e aí meu corpo cansa, meu corpo fica fragilizado, eu tenho que amadurecer nesse aspecto. Como influenciar as pessoas para conseguir também, né? Mas, Karine, isso é muito louco, porque eu fui fazer PET scan, que é aquele exame que olha o corpo todo, e aí tinha uma senhora esperando a filha. E aí eu contei brevemente, a gente sempre se conecta, né? Pessoas que têm um assunto em comum. E aí contei brevemente meu caso para ela e falei, eu tô no segundo, agora eu vou fazer PET scan. E ela olhou para mim e falou assim, minha filha, não se preocupe, você um dia ainda vai ser feliz. Aí eu falei, sai pra lá. Tá pra lá. Assim, o quanto que as pessoas correlacionam se tem algum desafio, que no meu caso é a doença, mas tem desafio igual você falou, de separação, de quebrou, de empresa e tal. Se você espera para ser feliz, e não é o feliz, de novo, aquela positividade tóxica, não. É ser satisfeita com as coisas, é acreditar que você merece viver em abundância, você merece tudo de bom que a vida tem para te dar. Se você esperar tá tudo perfeito para ir se chamar de feliz, se dar o título de feliz, esse dia vai chegar nunca. Porque a gente está sempre com um problema. É a saúde, é o casamento, é o dinheiro, é alguém que morreu. Enfim, sempre tem um problema. Vai ter, E aquilo me impactou. Eu saí assim chateada. Eu falei, como assim eu ainda vou ser feliz? Pode ser que o câncer me mate, pode. Eu estou jogando a meu favor para não ser. Mas pode ser. Só que eu vou viver até o último minuto que eu tiver para viver bem e querendo ser sempre somando na vida das pessoas, somando na vida dos meus familiares, somando na vida de quem, enfim, quiser ouvir a minha história, mas tem que valer a pena estar aqui. Eu também não quero, igual você fala, eu também falo da minha morte lá em café. Gente, vocês têm que começar a entender que é uma possibilidade. Pode ser eu com câncer, pode ser qualquer um daqui de casa num acidente na esquina. A gente tem que começar a falar sobre isso. E sempre não é tão natural assim falar, mas eu falo para ir naturalizando. Mas o que eu estou querendo dizer é, eu não vou esperar ficar curada do câncer. E se eu não ficar? Se de repente não vier a cura do câncer. É aquela história, tem uma frase que vai falar que você não tem que ser feliz na chegada, você tem que ser feliz no processo. No processo. Você não sabe se vai ser, como é que vai ser, né? Eu não posso esperar chegar a cura do câncer, até porque cura só se fala daqui a 5 anos, né? Dando tudo certo, eu tenho que esperar. Imagina, esperar 5 anos para começar a ser feliz. Não dá. Eu gosto de comparar, eu sempre falava isso lá no passado, sobre o casamento. Às vezes, você é convidada para ir para um casamento, certo? E se aquele casamento for muito importante, ou também você pode ser a noiva
do casamento. Mas o convidado ou sendo noiva, você fica eufórica. Nossa, é tal dia. Aí começa aquela coisa de escolher o vestido, de querer saber quem é que vai, quem é que vai estar mais bonito lá. E aí chega o dia do casamento. E aquilo ali acaba. Então, o que foi mais importante? Foi aquela jornada de construir, de pensar, de se divertir, ou de aprender, ou das coisas não dar certo e você ter que superar elas. Às vezes o vestido não saiu como você queria, mas você ressignificou, descobriu uma coisa melhor. Eu penso muito nisso, né? Eu não sei se isso é... Na verdade, eu sei, né? É uma estratégia que cada um vai ter, seu modelo de forma... sua forma de lidar. Tem uma neurocientista que vai falar que existe o cérebro fixo e o cérebro de crescimento. A mentalidade. Né? A mentalidade Durante, né? de a Carol, exatamente. Então, você pode simplesmente olhar. Ah, esse café tá frio, que merda. Você pode olhar, pô, cara, não tomei o café, conversei tanto com a menina que esqueci o café. E agora ele tá frio, e aí eu decido se eu tomo ele frio ou se não tomo, né? É essa perspectiva, realmente. Eu acho que a melhor mensagem que nós podemos passar aqui nesse PodX de hoje é, cara, o que tá fazendo na tua vida? O que tu tá fazendo? Você tá sendo uma pessoa que aceita o diagnóstico e cruza os braços e pronto? Ou você vai ser aquela pessoa que, de fato, vai aprender com isso, vai mudar o jogo, vai significar... E sempre tem muito aprendizado. O ano que eu passei em tratamento teve seus desafios. Tem dia que fica triste? Tem. Tem dia que fica mais para baixo? Tem. Mas quando eu olho para trás, nem dá para dizer que eu sou a mesma Patrícia de um ano atrás, porque tem muito aprendizado e eu me mantenho bem-humorada, mas isso é da minha natureza, assim, de fazer piada com... Sabe aquele negócio, piada com a própria desgraça? Eu sou assim, junto com a minha irmã, que é igual, assim, também... Mas tem muito aprendizado. O negócio é você literalmente curtir a jornada e se respeitar. Tem dia que eu não quero falar com ninguém. Me fecho naquele quarto ali e não falo com ninguém. Mas tem dia que eu quero ouvir a opinião, que eu quero socializar, que eu quero falar de outra coisa que não seja a minha doença. Eu adoro pessoas que vão falar comigo e não fica... Mas como é... Sabe aquele negócio, uma coisa que eu aprendi na metamorfose também? Sabe aquele olhar que a pessoa já vira a cabecinha assim e fala... Tem psicólogas, que eu fui internada 3 vezes. A psicóloga vem falar comigo e faz assim... Como você tá? Eu falei, minha filha, saia de perto de mim com essa energia tão baixa. Se você não estava mal, você fica mal. Do jeito que a pessoa vem aquele olhar de pena, aquele olhar de... Coitadismo. Coitadismo. É quase como se eu tenho câncer, logo eu vou morrer. E vou morrer, mas não necessariamente do câncer. Talvez a pessoa que está com o pescocinho assim vá primeiro do que eu. Então, tem muito isso pra... E esse olhar de quem, tipo assim, ela não vai o olhar de crença de que não vai sair dali. E o que você precisa realmente é de um impulso, né? Tipo, vamos lá, vai dar certo, o que eu posso te ajudar? E, assim, isso me mexeu muito comigo. A como que as pessoas olham pra você porque você tem um diagnóstico. E como que as pessoas têm um diagnóstico, algumas delas têm vergonha de dizer que tem, justamente porque o mundo passa a te olhar como... tadinho dela. E não precisa ser. Até é comum, mas não é normal. Não precisa ser assim, né? Você tem uns dias que você não tá bem, mas igual qualquer outro ser humano da Terra. E uma outra coisa muito importante, uma é essa, né? Sobre você viver a jornada, e a outra coisa é sobre você se conhecer. No passado, eu me cobrava muito. Eu achava que ser congruente e ser forte era não demonstrar fraqueza. Então, eu fui muito tempo. E isso me tornou uma general dentro da minha casa. Eu lembro muito que meu filho, eu chegava pra ele e falava assim, o que é que tu tem? Nada. O que tu tem? Nada? Eu falava, que nada o quê? Você tá aí com a sua cara. Só que eu comecei a me conhecer, e eu era essa pessoa. Eu chegava em casa chorando, e alguém me perguntava o que foi. Eu dizia o quê? Nada. Então, cara, aquilo ali foi E só é possível quando você passa pelo autoconhecimento. Quando você se percebe, quando você se conhece. E eu entendi quantas vezes eu chego na empresa. Hoje mesmo eu cheguei aqui, os meninos sabem que eu fiquei aqui ontem até 10 horas da noite. Que eu cheguei aqui, que eu tive live, tive essas 3 gravações de hoje, vou dar aula até 10 horas da noite. E quando eu cheguei aqui, eu já fui logo dizendo, vem todo mundo pra minha sala. E os meninos já começaram a chegar, botaram música, alegria. Porque eles sabem que eu sou ser humano. Como eu já cheguei aqui na empresa e Gabriel tava com a câmera ligada e eu comecei a chorar. Chorei que solucei. Aí depois, bora, Gabriel, tô bom, bora. Ressignifica. Então, é você saber que você, ser humano,
independente de um diagnóstico ou não, tem dia que você vai estar cansado, tem dia que você vai estar para cima. Por isso que os grandes atletas que estão em grandes competições, eles têm esse tempo de realmente ter o tempo de treinar e o tempo de descansar. Tem o tempo de ficar lá na reserva e tem o tempo de ser o que está lá jogando. Então, isso é muito importante, pessoal. Isso tem nada a ver com diagnóstico. Isso é com pessoas que estão no topo como pessoas que estão lá embaixo. Qualquer pessoa que realmente for mostrar a realidade por trás dos bastidores, Paty, vai mostrar que tem esses dias. O cara lá, o pastor que você mais admira, né? Ele tem uns dias que ele perde a cabeça, que ele se estressa, que ele faz uma coisa que ele se arrepende. O padre lá, o artista de televisão que você admira, o protagonista do filme, não é verdade? E eu falo muito disso, assim, de autoconhecimento. Para mim, mudou, assim, foi divisor de águas. Eu tenho mais de 15 anos de carreira e para mim a metade da minha carreira é uma, e depois que eu comecei a investir em autoconhecimento, a mudar meu ambiente, a estar ao lado de pessoas que, para mim, naquele assunto era referência, estar ali intencionalmente, a carreira foi muito mais rápida, os resultados, a grana que entra no bolso muito mais rápida, e me ajudou demais a receber esses 2 diagnósticos e não surtar. Um dia desse eu recebi na minha caixinha de pergunta o que fazer para não surtar. E eu não tenho outra resposta a não ser investir em autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Por que por acaso eu fui lá e falei, vou fazer um outro exame, eu acho que algo não está bem. Isso é de você se perceber, é de você começar, sabe, silenciar tudo e começar a entender como seu corpo funciona, como sua mente funciona, o que te agrada, o que não te agrada, qual o teu limite, que dia que você precisa pedir ajuda e que dia que você fala assim, esse aqui, se alguém entrar, eu já não consigo resolver, eu preciso sozinha. Então, eu tenho investido muito tempo, dinheiro, energia em autoconhecimento, que eu acho que muda você de patamar mesmo. E não é nem para ser um milionário, não, é para... Por você, por uma vida cada vez mais significativa. Os dias que passar na Terra são dias significativos, que tenha valor e que agregue para a vida dos outros. Então, eu também sou muito fã de autoconhecimento e uso na prática. Falando nisso, a gente poder encerrar, já estamos aqui chegando nesse nosso episódio incrível, com vários insights. Eu aqui confesso para você que ressignifiquei algumas coisas. Para você, o que foi que a metamorfose, qual foi a importância da metamorfose na sua vida? Por que a metamorfose, de alguma forma, deveria ser feita por outras pessoas? De alguma forma, não. De todas as formas. Eu já fiz vários treinamentos de desenvolvimento e autoconhecimento e imersões. E a metamorfose, ela me pegou... Tem um assunto específico, que foi o triângulo lá da vítima. Isso me pegou. E aí, para saber, tem que fazer metamorfose, né, cara? Só quem faz. Tem o triângulo, assim, falei... Gente, é isso. Eu tô sambando aqui nesse triângulo sem saber. Isso foi um divisor de águas para mim, literalmente. E começar a perceber que o ficar calado, o não dividir com o outro, é um ato de egoísmo. Você foi num evento um dia desse, você também não sabe disso ainda, mas você postou lá no seu Instagram, alguém nesse evento colocou assim, que o fato de você não brilhar não é nada. Quando você brilha, você dá permissão para os outros brilharem. E a metamorfose me deu a noção, cara, tenta, fala, faz, assim, acredita em você e vai lá e faz. Então, ele me deu muito movimento, porque eu sempre fui muito de estudar, adoro. Inclusive, nem entendo a pergunta. Todo mundo, mas você está doente e fica estudando. Eu falei, mas eu vou parar para quê? Gente, eu tô viva. O que eu ganho parando de estudar? Me perguntam muito isso, porque às vezes eu posto estudando, né? Eu acho que eu te levo lá para casa, ficar nós duas lá estudando, do lado de tu, né? Paty, por que você estuda tanto? Aí eu volto a pergunta, mas por que eu não estudaria? E aí, a metamorfose, ela me deu uma autoconsciência maior, elevou meu nível de consciência para... Começa a falar sobre isso, começa a falar sobre... Agora é o diagnóstico, então tá bom. Então, o que eu posso ajudar as pessoas em relação ao diagnóstico? Amanhã é sobre liderança, porque o meu assunto, o meu xodó do coração é desenvolvimento de liderança. Vai ser sobre liderança, mas... dividir e compartilhar conhecimento para ajudar as pessoas. E aí não é sobre mim, é sobre quem absorve o conhecimento, precisava daquela mensagem e muda alguma coisa na vida dela. Esse, inclusive, é o único treinamento que eu falei assim, vou fazer ele o comunicar,
muito bom, Olha sou aí. apaixonada, que eu vou fazer mais vezes, com certeza. Maravilha. Vou te desafiar, sentir aqui vontade. Hoje foi o dia do desafio Eita, aqui no danada. PodX. Nós temos uma oficina dentro da GoX que acontece toda terça-feira, que nós ministramos treinamento para os colaboradores de empresas. Então, vem líder, vem pessoa. Eu vou ver se você tem agenda para participar como treinadora dessa tutoria aqui, para falar para líderes, falar sobre gestão, sobre pessoas. É o que eu mais amo fazer. Amo Olha aí. desenvolver líder. Então, Pronto, já olha aí. desafio aceito. Então, nós vamos fazer isso e conta com a gente, conta comigo. Eu quero dizer pra você que, pra mim, o que você recebeu de diagnóstico não significa nada. Amém. Entendeu? Eu te vejo como uma pessoa inteligente, sensível. Eu te vejo como uma mulher visionária. Eu fiquei assim, nossa, eu quero ser amiga dela. Ela já rodou vários países e eu quero viver isso também. E, de verdade, a vida vale a pena ser vivida? Sim. Mas essa visão de fazer valer a pena é muito melhor, muito mais significativa do que você ficar aí, e quando eu conquistar isso? E quando isso? Meu amigo, viva e seja feliz é agora, é hoje. Que é isso que vale a pena. Olha o privilégio, tá gravado isso, né? Vou guardar para sempre. E até falar, vocês também não sabem, mas assim que a Karine soube, e a equipe GoX, mandaram uma flor, uma orquídea para mim lá em casa e tá lá até hoje cuidando dela. Eu achei de um carinho, eu achei de uma sensibilidade tão... Porque tem... sei lá quantos clientes você tem, sei lá quantas pessoas já passou por você e por toda a equipe GoX, e receber aquilo ali foi muito significativo para mim. Carta escrita à mão, que hoje é tão raro. Então, muito obrigada, e foi uma honra participar, adorei. Que bom, e obrigada por você ter se disponibilizado, e eu espero que você não se cale, grava vídeo todo dia, se comunica e vai falando de tudo que você sabe, fala sobre gestão, fala sobre pessoas, fala como você se sente, fala o que você descobriu. Karine, pessoal, descobri aqui uma nova metodologia, descobrir aqui um novo, porque você vai ajudar tanto pessoas que estão passando pelo que você está passando, mas também você pode me dar uma dica do tipo, olha gente, o fato de você ser assim, assim, assado, leva a isso, porque eu estudei e vi que esse sintoma aqui é por conta disso. Isso já evita que eu e outras pessoas passem por isso. E além disso, leva o teu conhecimento, que afinal de contas são anos sendo uma profissional que percorreu uma grande jornada, que teve êxito, que teve sucesso, que tem uma história belíssima. E conte comigo, Paty. Obrigada. Foi maravilhoso. E você que não segue o meu canal ainda, aproveita, segue aqui, compartilha, deixa seu comentário, deixa aí uma mensagem do que você aprendeu, o que hoje esse podcast te ensinou, o que a Patrícia falou que fez sentido, o que eu falei que fez sentido, talvez uma decisão que você precisa tomar hoje para mudar a sua vida, uma postura diante da vida. E é isso, nos acompanhe, faça parte dessa comunidade de homens e mulheres inconformados e que almejam a prosperidade. Um beijo e até o próximo episódio. @Patrícia Cronenberg. Patrícia Cronenberg. E façam a vida valer a pena. Façam a vida valer a pena. Amei, viu? Gostei.